Rodando no YouTube, eu vi vários vídeos dizendo que investir em fundos imobiliários não vale a pena. Teve um dizendo que investir em fundo imobiliário é burrice de pobre. Será que é verdade mesmo? E não somente em vídeos, nas nossas lives, toda terça-feira, 19 horas, ao vivo. Toda vez que nós falamos em fundos imobiliários, chegam algumas pessoas comentando que investir em FIIs não vale a pena, que tem investimentos muito melhores, que quem investe em FIIs vai continuar pobre para sempre. Usam até o argumento de que o Barsi não investe em FIIs, inclusive nós já fizemos vídeo falando sobre isso. Tem gente que fala, fundo imobiliário é golpe. Será que é golpe mesmo? Eu gosto sempre de mostrar na prática para vocês. Então o HGLG11 é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Ele é dono desses 25 imóveis. Somando todos esses imóveis, eles têm um valor de mercado, descendo um pouco mais aqui nós conseguimos ver, de 5,3 bilhões de reais, comprando uma cota por R$ 163,34 na cotação de hoje. Você vira dono de uma pequena parte desse fundo, porém você não é dono sozinho. No mercado nós temos mais de 33 milhões de cotas e o número de cotistas desse fundo é 476 mil, ou seja, você é sócio junto com quase mais meio milhão de pessoas. Dentro do relatório gerencial nós conseguimos ver qual que foi a receita de locação, os rendimentos que ele teve. E aqui embaixo, despesas financeiras, que são os juros que eles pagam, as despesas imobiliárias, despesas da operação. No final das contas nós temos o resultado gerado, mais para baixo nós temos o quanto foi distribuído por cotas e qual que é o resultado acumulado, quanto ele ainda não distribuiu. No último ano vocês podem ver que o HGLG distribuiu por mês R$ 1,10 por cota. Inclusive no nosso aplicativo Dinai, você consegue cadastrar sua carteira de investimentos e toda vez que uma ação, que um fundo imobiliário distribui dividendo, aparece a notificação bonitona para você de quanto você recebeu, que acaba te motivando a continuar investindo, comprar mais cotas para receber cada vez mais dividendo. Tem também recomendações de investimentos personalizadas, relatórios para você acompanhar o que está acontecendo no mercado, e para baixar é de graça, só ir na App Store ou na Google Play, digitar Dinai e instalar no seu celular. E até aí tudo certo. E nós temos, no caso de fundos imobiliários, os de tijolo, como a HGLG, que possui realmente imóveis no portfólio. Os imóveis estão alugados, através do aluguel que eles recebem, eles te pagam os dividendos. E temos também os fundos imobiliários de papel, que eles possuem dívidas no setor imobiliário. E segura aí, não se emociona que quando fala dívida a pessoa não entende. Ah, mas como assim? O fundo imobiliário deve dinheiro? E no caso acaba sendo o contrário. O fundo imobiliário empresta dinheiro para o mercado imobiliário e recebe juros por isso, que é o exemplo do KNCR11. Então ele possui essas dívidas no portfólio, ou seja, ele emprestou dinheiro para essas empresas para receber essa taxa de juros. Então aqui começa, ó, CDI mais 1,86, no outro CDI mais 2,15. Cada dívida tem uma taxa diferente. As dívidas que ele possui no portfólio valem 6,5 bilhões de reais. Comprando uma cota hoje com R$ 105,99, você vira dono de uma pequena parte desse fundo, porém não sozinho, obviamente. No mercado nós temos 64 milhões de cotas e 345 mil cotistas que vão ser sócios junto com você. Aqui novamente, mês a mês, nós temos o resultado do fundo. Então o resultado dos CRIs, alguns FIIs que ele possui, outras dívidas, as despesas que o fundo possui e no final das contas o resultado líquido. Aqui nós temos o quanto foi gerado no mês, então 81 centavos por cota, o quanto ele distribuiu e qual que é a reserva que ele ainda não distribuiu. É muito simples de entender. O fundo empresta dinheiro para o mercado imobiliário, recebe com juros e o dividendo que ele paga é de acordo com os juros que ele recebe. O MXRF11, que muitas pessoas conhecem, também funciona dessa forma, porém no caso dele, ele tem uma porcentagem maior em outros fundos imobiliários. Então para quem fala que é golpe, tá muito longe disso. Ou você tá comprando um imóvel e recebendo dinheiro dos aluguéis, ou emprestando dinheiro para o mercado imobiliário e recebendo juros. Segura aí que eu já vou falar do desempenho de fundos imobiliários que muitas pessoas comentam, porém eu vejo diversos pontos extremamente positivos para as pessoas investirem em fundos imobiliários. Será mesmo que pobre não deveria investir em fundo imobiliário, sendo que imóvel é algo muito fácil das pessoas visualizarem? No Brasil nós temos uma cultura muito forte de investir em imóvel, alugar para conseguir ter, por exemplo, um complemento na aposentadoria. Então no caso dos fundos de tijolo, por exemplo, você vê o galpão logístico quando você está passando na estrada. Num fundo de shoppings, você vê o shopping, você pode entrar nele, ver que as lojas estão alugadas, ver que as pessoas estão comprando, então a loja consegue pagar o aluguel e isso faz com que você
receba o seu dividendo. Você comprou um fundo de lajes corporativas, foi lá, viu na rua o prédio, as pessoas indo trabalhar lá. Então, é a economia real do mundo acontecendo. Pra todo mundo é muito óbvio que se você comprar um imóvel e botar pra alugar, você vai receber o aluguel todos os meses. O que é diferente, por exemplo, na hora de investir em uma empresa. Cada uma tem uma dinâmica diferente. Por exemplo, eu vou pegar uma empresa de transmissão de energia. Ela ganha dinheiro através das linhas de transmissão. Para conseguir essa linha, ela tem que entrar em um leilão, tem que arrematar. Cada linha que ela possui vai gerar uma RAP, que é receita anual permitida, já acaba sendo mais complexo das pessoas entenderem. Aí tem empresa de commodity também, tem empresa que é banco, tem a seguradora, Saneamento, tem empresa de varejo. Cada empresa tem uma dinâmica diferente. E eu ainda vou além, eu considero muito mais interessante investir em fundos imobiliários do que comprar um imóvel a preço de mercado, que fique bem claro aqui pra todo mundo, pra alugar. Por exemplo, eu fui lá, comprei um imóvel de 300 mil reais. O que acontece? Se eu tiver uma baixa rentabilidade, não tiver tendo um bom retorno, eu vou alugar por uns 800, por uns 900 reais. Se eu tiver um desempenho na média, que acaba sendo o que acontece no mercado, eu vou alugar ali por 1.200, 1.300 reais. Se eu tiver tendo um desempenho excelente com esse imóvel de 300 mil, eu vou conseguir alugar por uns 1.600, 1.700. Mas aí você vai pagar a taxa da imobiliária, muitas vezes o primeiro aluguel inteiro mais 10% ao mês, vai ter que pagar imposto de renda quando o imóvel é físico. Você paga imposto de renda já nos fundos imobiliários, eles são isentos. Se o inquilino saiu, o que acontece? Teu aluguel que você recebia todos os meses travou, acabou 100%, até você achar outro inquilino. Pode ter dor de cabeça do inquilino saindo e deixando o imóvel todo ferrado, vai ter que lidar com reforma. Tem até vídeo no canal comparando a rentabilidade do imóvel físico para alugar e fundo imobiliário. Outro ponto positivo dos fundos imobiliários, ele é sim renda variável, então o preço da cota varia tanto para cima quanto para baixo, de acordo com a demanda compradora e vendedora, porém ele tem uma volatilidade mais baixa, por exemplo, do que as ações. O que pra quem tá começando agora, não gosta de ver o patrimônio se desvalorizando. Óbvio que valorizando todo mundo gosta, né, Renan? É. Mas quando tá caindo, a pessoa acaba se desesperando, quer vender, não entende como funciona. A recompensa de quando você investe em um fundo imobiliário é quase que imediata, dependendo da Datacom, em alguns dias você já recebe o dividendo, ou no máximo, no mês seguinte. E as pessoas conseguem projetar os resultados de forma muito mais simples. Então ela viu, uma cota de 100 reais, pagou no mês R$1, ela sabe, se tiver uma cota vai receber R$1, se tiver 100 cotas vai receber 100 reais, se tiver 1000 cotas vai receber 1000 reais, se tiver 100 mil cotas vai receber 100 mil reais. E pode ter certeza que o que vai te deixar rico, vai fazer com que você tenha um patrimônio grande no longo prazo, vai ser a constância. Eu conheço pessoas que investem todos os meses porque elas entenderam, elas sabem, quanto mais cotas elas tiverem, mais dividendo elas vão receber. A própria Vera, diarista investidora, já foi até no nosso podcast. Então ela trabalha fazendo faxina, investe todos os meses em fundos imobiliários e tá lá construindo seu patrimônio. Às vezes o camarada começa a investir por outra classe de ativos sem entender muito bem o que ele tá comprando e acaba desanimando, porque ele vê, comprei uma ação aqui durante 6 meses, mais caiu do que subiu, vai lá, não vê a recompensa e desiste. Sendo que muitas vezes, se ele continuasse no longo prazo investindo nessa mesma carteira de ações que ele montou, ele poderia ter um desempenho ainda melhor que nos fundos imobiliários. Porém, por ter desistido, ele acaba não tendo nada, enquanto essa pessoa que foi lá todos os meses com constância, comprou cota de fundo imobiliário, reinvestiu o dividendo, construiu um patrimônio grande. E aí vão ter as pessoas que vão comentar, nossa, mas se é tão bom assim, por que vocês já comentaram, já falaram que na carteira de vocês não tem nem 10% em fundos imobiliários? E eu vou explicar agora. Então os FIIs acabam sendo uma classe de ativo focada em gerar renda, dividendo, tanto que eles são obrigados por lei a distribuir 95% dos seus resultados semestralmente. Então acaba não sobrando dinheiro para reinvestir e continuar crescendo. Então o que esperar de um bom fundo imobiliário de tijolo, por exemplo? Ele tem os imóveis, os aluguéis vão ser reajustados, então o inquilino vai pagar mais caro, tanto pelo IGPM quanto pelo IPCA, então o seu dividendo vai subindo aos poucos. Os imóveis, com o passar do tempo, tendem a se valorizar, o que consequentemente no longo prazo vai valorizando a cota. Porém, o resultado que o fundo vai ter acaba dependendo muito do patrimônio que ele possui, quanto valem aqueles imóveis. Então pensa comigo, você foi lá, comprou um imóvel de 300 mil reais. Na média, você vai alugar ele
por uns R$1.500. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Não tem como você pegar um imóvel de 300 mil e alugar ele por 5 mil por mês. Óbvio que nos fundos imobiliários o mais comum é serem imóveis comerciais, seja laje corporativa, galpão logístico, shopping. Porém acaba sendo da mesma forma, porém com imóveis mais caros, uma proporção maior. Então o que você deve esperar é que os aluguéis vão subindo aos poucos, ano a ano, corrigindo com a inflação, e que o imóvel também vai se valorizar de acordo com a inflação. Agora a dinâmica de uma empresa já é completamente diferente. Então é completamente possível uma empresa comprar um maquinário que seja de 300 mil reais e conseguir ter um lucro em cima dele de 5 mil por mês. Contratar um funcionário que custa para a empresa 3 mil reais e esse funcionário gera para a empresa 10 mil reais por mês. E isso possibilita com que empresas consigam pagar, por exemplo, um dividendo de 10%, sendo que para pagar esse dividendo, eles só distribuíram 40% dos lucros. Os outros 60% que ficaram no caixa, eles vão reinvestir para conseguir dar mais lucro no futuro, o que vai aumentar o seu dividendo e, consequentemente, com o lucro subindo, a tendência de longo prazo é que a cotação acompanhe e suba também. Então, na hora de comparar ações com fundos imobiliários, é completamente normal, que a tendência é que boas empresas tenham uma rentabilidade maior, um potencial de valorização maior que dos fundos imobiliários. Obviamente que comparando boas empresas com bons fundos imobiliários, não dá para pegar uma empresa excelente e comparar com bom fundo imobiliário. E na hora de mostrar o desempenho dos fundos imobiliários, eu poderia pegar o IFIX, que é um índice que acaba medindo o desempenho médio de todos os FIIs. Porém, aqui no Brasil, acaba sendo um mercado pouco eficiente. Então, eu não acho interessante você pegar a média para ver o desempenho. Tanto que nós já fizemos um vídeo comparando uma boa carteira de ações com uma boa carteira de fundos imobiliários. E uma boa carteira de FIIs nos últimos 10 anos, considerando o reinvestimento dos dividendos, tinha dado uma rentabilidade média anual de 9,46%. Enquanto isso, uma boa carteira de ações focada em dividendos deu uma rentabilidade média anual de 13,46% ao ano. Então, os fundos imobiliários, para quem já está vivendo de renda, já está aposentado ou até mesmo um complemento de renda, acaba sendo bastante interessante. Agora, para a pessoa que não investe muito todos os meses e está pensando lá no longo prazo, eu não vejo como melhor opção colocar tudo em fundo imobiliário, mas com certeza eu acho que é interessante a fins de você diversificar a sua carteira. Mas eu vejo que o investidor acaba sentindo a necessidade de dar o próximo passo. Então ele foi lá, entendeu o que é um investimento, começou na renda fixa, no Tesouro Selic, na caixinha do Nubank, tá bacana, tá gostoso, ele vê que o dinheiro tá rendendo, porém ele entende, não, bacana. Será que tem algo mais interessante? Ele vai lá e conhece fundo imobiliário, que ele tá investindo em imóveis, que ele vai receber o dividendo todos os meses, isento na conta dele. Porém, ao longo do tempo ele vai ver, não, beleza, isso aqui é interessante, eu gosto de investir em imóveis, mas será que tem alguma coisa que tem um potencial ainda maior de retorno? Aí ele conhece as ações, entende como funcionam as empresas, como que ela faz para lucrar, como que é o payout, como que é a política de distribuição de dividendos e começa a investir em ações. Acaba sendo sempre uma escadinha, um passo de cada vez. E depois ele vê na carteira dele, beleza, eu tenho renda fixa, eu tenho fundo imobiliário, eu tenho ações, mas tá tudo no Brasil. O real é uma moeda extremamente inflacionária. Aqui nós temos diversos problemas políticos, diversos problemas fiscais, acaba vendo a necessidade de investir no exterior, de comprar Bitcoin, por exemplo. E tem gente que acha que é muito difícil investir lá fora, e a parceira aqui do canal, onde nós fazemos nossos investimentos, tanto em criptomoedas quanto no exterior, é a Quant Fury. Inclusive, eu vou investir com vocês aqui na prática. Então eu tô com a minha conta, fiz um Pix de R$300 e eu vou converter esses reais para dólares americanos. Cliquei aqui e vou converter $50. Vou transferir agora para a conta trading para poder fazer os meus investimentos. E eu vou investir com vocês em um ETF. É uma cesta de ativos que eu estou investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Digitei aqui SPY, já apareceu. Clico para comprar e eu vou comprar os $50 que eu transferi. Com apenas um ativo eu estou diversificando em 500 empresas. E o que tem aqui dentro? Então tem Microsoft, tem Apple, tem Nvidia, tem Amazon, tem a Alphabet, que é a holding do Google, tem Meta, que é Facebook, é WhatsApp, é Instagram. E clicando no link da descrição, você vai abrir sua conta na Quant Fury. Na hora de colocar o código de convite, você coloca o código GêMeos e fazendo seu primeiro investimento de $50, você ganha uma recompensa em Bitcoin de 3 até $250. Você vai clicar aqui no presentinho recompensas e ela vai estar lá. No link da descrição você tem um botão para criar sua conta e também com uma aula mostrando passo a passo
passo gratuito. Para terminar, eu não vejo investir em fundo imobiliário como burrice, como algo que o pobre não deveria fazer. Para mim, o pobre ele não deveria apostar no tigrinho, fazer aposta esportiva, jogar na Mega Sena. Investir no fundo imobiliário tá bom demais. O principal é você estudar sobre os investimentos e entender qual que é o retorno que cada um pode te dar. E na jornada de cada investidor é uma escadinha. Ele vai vendo a necessidade de dar o próximo passo para você abrir a tua conta na CoinFury. Primeiro link da descrição e até o próximo vídeo.